Olá, bom dia, meninos, meninas da pedagogia. Bom, como a gente havia combinado, né, eu iria fazer essa última aula do nosso último conteúdo, né, para poder fechar a disciplina e para a gente não ficar com problemas, com déficit em conteúdos, né? Então, eu vou rapidamente falar um pouquinho sobre sobre esse último conteúdo é, que a gente se propôs a trabalhar, né? Então, aqui vou projetar rapidinho. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Certo. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os direitos humanos e a cidadania, né? Um pouco nessa linha do que a gente já vinha trabalhando é, sobre cidadania, sobre é, respeito, sobre ação cidadã. E aí, nessa aula, a gente trabalha um pouquinho sobre os direitos humanos e a cidadania, né? Então, nesse sentido, nós vamos rapidamente avançar, né? Bom, os direitos humanos são universais e naturais. Acho que já dissemos isso em uma outra aula. Respeito à dignidade da natureza humana. E a cidadania, ser cidadão é ter a garantia de todos os direitos civis, políticos e sociais que asseguram a possibilidade de uma vida plena. Acho que a gente também já discutiu isso em uma outra aula. A cidadania também é um processo de organização, participação e intervenção social de indivíduos ou de grupos sociais, né? Não é só no campo teórico, não é só no campo da legislação, mas é também no campo da ação. Então, no decurso da história, existe a interrelação entre a evolução da cidadania com os direitos humanos. Então, é um pouco misturado isso aí, né? É muito próximo essa ideia de cidadania e de direitos humanos. Bem, o conceito de cidadania, como a gente já viu, ele foi gerado nas lutas que estruturam os direitos universais do cidadão. Então, essa ideia de cidadania e direitos humanos é uma questão que vem sendo aí conquistada a partir de muitas lutas. Mas aí, para aprofundar um pouco mais, o que seria a cidadania? Né? A cidadania está ligada a lutar pelos direitos, ao próprio exercício da democracia, da participação e a criação de novos direitos, como a gente já viu, os direitos políticos, os direitos civis e os direitos sociais, que a gente já viu no momento anterior. Bem, aqui nós temos um percurso histórico da cidadania na história, mas não é o objetivo dessa aula, felizmente. Né? Então, a gente vai avançar um pouquinho aqui, algumas declarações universais dos direitos e também declarações de algumas nações mais importantes, a partir da Revolução Francesa, que a gente já discutiu também, né? Então, essa questão da cidadania e dos direitos humanos no contexto da história, a gente avança, né? Mas aqui eu queria só dar uma chamadinha para essa questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Da Assembleia Geral das Nações Unidas, 10 de dezembro de 1948. Alguns artigos, para ficar mais claro o que a gente vai falar, certo? O artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. Olha só que forte. Todas as pessoas são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade, né? Então, aí mostra tudo o que a gente vem falando sobre a questão do respeito, da livre iniciativa,
né, de fazer, de ter uma ação ética e consciente. No artigo 2 vai dizer que toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, de sexo, de cor, de língua, de religião, opinião política ou de outra natureza, origem social ou nacional, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não importa. Todas as pessoas têm a capacidade para gozar dos direitos de liberdade que estabelece nessa declaração. O artigo 3 vai falar sobre toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. É um pouco aquilo que eu falava na aula anterior. A gente tem o direito à vida, o direito de nascer, desde o direito de nascer até quando a morte, né? Então, a nossa vida ela é baseada aí em muitos direitos. O artigo 4 diz: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos são proibidos em todas as suas formas, né? Então, aí reflete um pouco o que a gente vem discutindo. Então, aqui a gente tem algumas ideias de liberdade e igualdade no contexto da história. A gente não vai tratar dela agora, né? A gente avança. As diferentes interpretações dadas no decorrer da história, a gente já fez um pouco desse percurso também, a partir de alguns filósofos, né? Então, a partir de alguns filósofos que a gente já também trabalhou, né? E aí a gente avança. Eu quero dar uma destacadinha bem aqui, apesar da gente já ter trabalhado isso, né? Que são os tipos de direitos que nós temos já garantido. Então, cidadania e direitos humanos no contexto da história, direitos civis, políticos e sociais, de acordo com Thomas Marshall. Bom, nós não estamos fazendo esse resgate histórico porque a gente já fez isso, mas eu só quero destacar aqui alguns direitos, né, tipo os civis, os políticos e os sociais, né? Por exemplo, os direitos civis no século XVII e XVIII procurava-se a garantir a liberdade religiosa e direito de ir e vir, direito à propriedade, à liberdade, liberdade contratual, escolher o trabalho e a justiça, né? Então, está fundamentado aí os direitos civis, vamos dizer que eles surgem a partir do século XVII e XVIII com essa ideia. Já os direitos políticos, a partir do século XVIII, efetivando-se no século XX, né, formação do Estado democrático, representativo, e envolve os direitos eleitorais e de participar e, e reivindicar nos movimentos sociais. Né? Acho que é isso. Então, os direitos civis, aí por volta do século XVII e XVIII, direito de ir e vir, a liberdade e tal. Os direitos políticos de participar da democracia, da representação, dos movimentos sociais, dos direitos eleitorais e tal. A gente chama isso de direitos políticos, a partir do século XVIII até o XX. E agora, por último, os direitos sociais, que são os mais recentes, garantidos do ponto de vista da legislação. No século XX, as pessoas passaram a ter direito à educação básica, assistência, à saúde, programas de lazer, acesso ao sistema jurídico e etc. E etc. São os direitos sociais que a gente chama, né? Que são direitos mais abrangentes: saúde, educação, programa de lazer, sistema judiciário, são os direitos sociais, né? Então, desde os direitos civis até os direitos sociais, a gente percebe aí alguns séculos se passaram e muita luta para poder chegar no nível que nós chegamos. E ainda assim não é o suficiente, né?
A gente avança um pouquinho aqui. Aqui que eu queria chegar na sociedade contemporânea a um elevado grau de complexidade e de desigualdade. Bom, nesse contexto que nós vivemos, podemos classificar a cidadania assim: cidadania formal é que está nas leis, né, que todos são iguais. Isso é a cidadania formal. E, exatamente, está nas leis, todos que diz que todos são iguais. Garante a possibilidade de lutar juridicamente por seus direitos. Então, é essa garantia, essa parte mais estruturada que está na legislação. Né? A gente chama de cidadania formal. E a cidadania real, porque uma coisa está garantida do ponto de vista legal, outra coisa é ser legitimado na prática, na realidade. A cidadania real é aquela do dia a dia que mostra as contradições sociais. Está ligada à questão de luta de grupos sociais para garantir exatamente a justiça social, no sentido de amenizar as injustiças sociais existentes, inclusive no nosso país. Né? E aqui a gente tem algumas questões tipicamente brasileiras, né? Algumas questões aqui que a gente pode debater, como a questão dos moradores de rua e o direito à vida. Então, os moradores de rua são mortos, então, cadê o direito à vida dessa parcela significante da nossa sociedade? De abril de 2011 até semana passada, 1.650 moradores de rua foram mortos no Brasil. Né? O número divulgado hoje, 15, esse dado é de 2012, tá? Mas é só para a gente ter como referência. O número divulgado, né, pelo Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da população em situação de rua e catadores, representado pelo menos uma morte a cada 2 dias. Então, é só mais a título de representação dessa situação, né, da falta de dignidade, da falta desse direito mesmo, né, de moradia e direito à vida. Então, a pergunta que fica: essas pessoas não conseguiram ter o direito à vida, o direito real à cidadania? Não, né? Não. Mesmo estando garantido, do ponto de vista legal, não foi garantido do ponto de vista real. Uma outra situação que pode ser apontada é a criança e o adolescente, né, que gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Essa questão da proteção integral à criança e ao adolescente. Né? Menores logrados ameaçam quem passa pelo entorno da rodovia Laura Machado. Então, eles ameaçam por quê? Eles acabam se tornando uma ameaça, né, para as demais pessoas, porque eles vivem nessa situação em que eles são obrigados. Então, a gente olha, parece que eles são culpados por essa situação, mas, na verdade, eles são vítima, né, da sociedade. Então, esses menores não têm o direito real à cidadania, não. São tratados como menores, nem é pelo seu nome. Então, o tratamento dado pela Constituição Federal a esse tema relativo à família se refletiu na edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, para garantir a proteção integral de infantes e jovens, mista se faz que haja a estruturação de suas famílias, de modo que essa tutela se torne uma realidade. Então, prova disso é o disposto no artigo 4 do capítulo da lei, né, desta lei aí, com esse número, que, a exemplo do disposto no artigo 227 da Constituição Federal, determina ser um dever da família
assegurar de forma prioritária a efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Mas aí, quando a gente vê que algumas famílias não têm seus direitos garantidos, como é que ela vai garantir o direito da criança, né? Os direitos básicos da criança? Então, é um problema a se pensar, é uma questão de cidadania. Uma outra questão que a gente tem também é a questão dos índios e dos quilombolas, que levam reivindicações a seminários. O seminário Rio mais 20, né? Vai ter sempre essa referência aí do Rio mais 20. Então, o princípio de proteção e respeito às organizações sociais, os costumes, as línguas, crenças e tradições de cada povo. No seminário Rio mais 20, Cláudia Amorim e Carlos Albuquerque, do jornal O Globo, vai dizer que índios e quilombolas levaram suas indicações para o seminário. Quilombos, terreiros e juventude, justiça ambiental e práticas culturais africanas e afrodescendentes. Sou do Mato Grosso do Sul, o segundo estado do Brasil em população indígena. A vaca tem mais valor do que a vida do ser humano, lá na região dos indígenas, disse o índio Ageu Terena, um dos caciques de sua área. Olha só a comparação que ele faz nesse sentido, de que um animal, a vaca, não menosprezando os animais, mas não se pode fazer essa comparação. Se ele faz essa comparação, alguma experiência de valorização do animal em detrimento da vida humana, ele já teve. Nesse sentido, a gente se pergunta, os povos indígenas e os quilombolas, que são os negros, afrodescendentes, sofrem preconceito e violência ainda nos dias atuais por parte de pessoas e de instituições sociais. Como garantir o direito real à cidadania desses povos? É porque, do ponto de vista legal, já há muita garantia do direito dos indígenas, dos quilombolas, das crianças, das mulheres, dos camponeses, dos animais. Mas isso do ponto de vista legal, Mas do ponto de vista real, isso ainda não acontece. Por isso é uma questão de garantia de cidadania também para esses povos. Então, são muitas questões que há que se pensar sobre a garantia efetivamente dos direitos sociais, dos direitos políticos e dos direitos civis, de muitos grupos excluídos socialmente, em especial na nossa sociedade. Como nós já trouxemos ali, o caso das pessoas em situação de rua, o caso das crianças abandonadas, questão dos indígenas, dos quilombolas, mas, enfim, existem outras tantas questões que a gente percebe que é visível a usurpação dos direitos, dos direitos, sendo que já há uma Constituição que a gente chama de Constituição Cidadã, a nossa Constituição Federal de 88, que é fundamentada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, dizendo que todos precisam ser, todos são iguais em direitos. E aí vai discorrer sobre esses direitos. E aí a gente olha e vê que isso é muito bonito do ponto de vista teórico, do ponto de vista da legislação, mas na prática, esse mesmo Estado, esse mesmo governo, essa mesma estrutura política que elaborou essa Constituição não garante, na prática, as condições de que ela seja efetivada de fato. Então, assim, era só para fazer uma apresentação mais geral da questão dos direitos humanos que estão constituídos legalmente, mas não são legitimados do ponto de vista prático, certo? Para a gente não ficar com essa lacuna aí no nosso conteúdo. E aí, em considerações finais, a gente diz que a defesa dos direitos convive com sua violação. Então, defender os direitos sociais é estar o tempo inteiro convivendo com
ao mesmo tempo, com essa violação desses direitos. A coerência entre os princípios e a prática dos direitos humanos só será estabelecida se houver uma luta constante pela sua vigência, travada por meio de ações políticas ou movimentos sociais, né? As ações políticas ficam mais a cargo dos políticos e, para isso, é preciso que haja pressão dos movimentos sociais, das associações, dos grupos organizados, para que se garanta, né, essa efetivação desses direitos. A cidadania é real e os direitos se tornam efetivos quando são exigidos e vividos cotidianamente. Então, não vale a pena ter uma legislação tão bonita, tão bem feita, tão elaborada, parece país de primeiro mundo, onde o cidadão tem todos esses direitos. Não adianta tudo isso se na prática isso não é efetivado, né? Mas as pessoas também têm que se tornarem conscientes e conhecedoras dos seus direitos para que tenham coragem de fazer essa exigência, de exigir, né? A palavra é essa, exigir os seus direitos que já estão garantidos do ponto de vista da Constituição. Alguns países não têm a mesma Constituição que nós, mas na prática ainda acontecem coisas, né? Essa garantia de direito é mais explícita. E no nosso caso, se já temos isso garantido, falta o quê? Bom, falta boa vontade de muita gente, inclusive dos políticos, e como eles não são dotados, né, dessa habilidade, dessa sensibilidade social, nesse sentido, cabe aos movimentos sociais, que é composto principalmente por pessoas providas, né, providas dessa sensibilidade humana, desse conhecimento de direito. Então, cabe às pessoas que estudam, né, cabe às pessoas conscientes de fazer essa exigência, né, frente aos direitos que já foram garantidos do ponto de vista da Constituição. Ok, gente? Então, assim, a gente fecha, né? Aqui tem um material que eu postei na sala de aula do Google, alguns a gente já viu, né? Tem o conteúdo que foi trabalhado anteriormente, tá ali, cidadania e direitos humanos, e agora tem esse também, os direitos humanos e a cidadania. Então, é muito parecido aí, né? Então, a gente tem esses dois materiais. Tem aqui o filme, né, a música, que todos devem saber as letras, que nós vimos em sala e vocês fizeram comentários. Tem também aqui a música, né, Podres Poderes, que a gente trabalhou na aula passada também. Então, assim, fica como sugestão assim, é quase que obrigação, né, vocês assistirem os vídeos que eu vou mandar junto com essa videoaula, vou mandar para vocês, né, os links para vocês assistirem, que vai reforçar essas reflexões que a gente está fazendo. O vídeo Ilha das Flores, né, que é importante, uma música que a gente considera o hino da cidadania, e a música de Zé Geraldo, Milho aos Pombos, também muito conhecida por vocês, mas talvez vocês ainda não tenham olhado com esse olhar mais pedagógico, né, de extrair dali uma lição. E uma música que é muito forte, muito tocante, que vocês precisam ouvir, do Gabriel Pensador, que se chama Chega. Então, todo esse material está na sala de aula do Google. Sugiro que vocês possam ir lá e ver esse material. Mas não se preocupe, também vou mandar o link para vocês, certo? E assim a gente termina a nossa aula e eu gostaria de rapidamente apresentar para vocês a proposta da atividade que vocês irão fazer para finalizar a nossa disciplina, né? Eu falei na aula, mas gostaria de retomar aqui. Então, vocês farão em dupla, individual, em dupla ou em trio,
um jornal, né? Muito parecido com esse. Esse exemplo traz um jornal filosófico, mas vocês farão um jornal ético e cidadão, né? Assim como vocês querem chamar, e aí vocês vão trazer informações sobre ética e sobre cidadania a partir do livro Ética Nicômaco, que nós estudamos, vocês estão lendo, e todo o arcabouço teórico que nós já construímos juntos. E também trazer informações sobre a cidadania, ação cidadãs que a gente discutiu, que vocês trouxeram exemplo e tal. Então, vocês vão fazer isso, né? E vão construir o jornal com base nesse. Pode utilizar essa estrutura que eu vou disponibilizar para vocês, né? Ela está aí com toda a sua a formatação. Então, se você tiver uma outra proposta, um outro formato de jornal, fique à vontade para fazer da melhor forma. Mas eu estou disponibilizando esse, porque vai que você não tem toda essa habilidade com as tecnologias ainda, então vai aí, né, esse modelinho que você pode retirar o texto que está aqui e colocar o seu texto, tirar essas imagens e colocar as suas imagens, e, enfim, ficar à vontade para fazer o seu trabalho, né? E aí você vai construir isso, são 2 páginas, né? Onde você vai construir aqui, colocar a turma, o ano, essas informações, né? Fazer as manchetes são essas chamadas maiores, tipo os tópicos que são apresentados. Mas também tem as colunas ou as seções, que são, por exemplo, aqui, olha, só para pensar. Aqui você pode colocar uma reflexão mais política, mais social, né? Tem também um momento de poesia. Então, você pode trazer uma poesia, poesia social, poesia ética, e trazer isso. Tem também um momento curiosidade, curiosidade. Você sabia que? E aí traz as informações. Aí, nesse sentido, você constrói o seu jornal cidadão, jornal ético, fique à vontade para você construir. Aí, na próxima aula, que será semana que vem, né, vocês farão uma apresentação no dia 1º, de acordo com o calendário, né? Então, vocês farão uma apresentação, assim, no ritmo de defesa, onde vocês estarão falando e eu vou estar argumentando e tal. Então, sugiro que vocês me entreguem um pouquinho antes para eu poder organizar aqui no meu computador, para na hora a gente, né, não ter esses problemas de não está dando certo daqui, não está dando certo para projetar, então vocês me mandam e eu vou fazendo essa projeção e vocês irão falando, irão apresentando, certo? Então a ideia é essa da atividade. Vou colocar à disposição e pode fazer individual, em dupla, em 3 pessoas, enfim. Gostaria também de que vocês fossem me falando, né, ao longo da semana, professor, nós vamos fazer o grupo, eu, fulano, para eu ter noção de quantos trabalhos teremos para poder organizar a apresentação. Certinho? Então, é isso que fica aí a orientação do conteúdo e da última atividade. Certinho? Qualquer dúvida, vocês têm os canais de comunicação. Muito obrigado e até a próxima.